Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos gravando o nosso segundo vídeo para os nossos amigos que vão fazer a prova do exame da ordem. Hoje nós estamos em janeiro de 2016. Nós estamos aí com o 18º exame de ordem em curso e logo teremos o 19º exame de ordem. E é por essa razão que eu estou aqui, para ajudar os nossos amigos que vão fazer esses exames. Aqui, o nosso vídeo de hoje, nós continuaremos o primeiro vídeo que eu gravei na semana anterior. E esse outro vídeo que eu gravei, se você ainda não assistiu ele, por favor, pausa aqui. Ele vai estar aqui na descrição. Se você ainda não assistiu, você assista ele, porque ele é uma continuidade desse outro vídeo. Se você não assistiu o outro, você não vai compreender a mensagem desse vídeo, né? Nós vamos sair exatamente de onde eu parei no outro vídeo. Porque esse vídeo aqui, eu gravei ele de início para a minha lista de e-mails. Se você ainda não está na minha lista de e-mails, por favor, pode mandar um e-mail para professorjoãovictor@gmail.com. Lá você vai estar cadastrado na minha newsletter, tá? E aí você vai receber notícias, vai receber várias informações bacanas na minha newsletter. Outra coisa importante, se você está aqui no YouTube e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Veja minhas redes sociais aqui embaixo, na descrição, para que você possa curtir a minha página no Facebook, que você possa me acompanhar no Instagram, João V Ataíde, @João V Ataíde, sem o E, ATAID, tá? João V ATAID, tá? No Instagram. Sigam-me lá, que vocês vão ter muita dica bacana, informativos do Supremo. Quando estava no início de janeiro, na minha fanpage e no meu Instagram, você assiste a retrospectiva do ano anterior. Hoje nós estamos em janeiro de 2016, eu estou fazendo a retrospectiva 2015, das principais decisões do Supremo de 2015 em matéria tributária. Bom, sejam todos bem-vindos. O meu nome é João Vitor, eu sou professor de Direito Tributário e eu ajudo os nossos amigos que vão fazer a prova da OAB a conquistarem os seus resultados, tá? E aqui nós vamos dar continuidade à videodica que eu dei no vídeo 1, tá? Esse aqui é o vídeo número 2. Então nós estávamos falando naquela ocasião de uma hipótese em que o aluno ou o coach, no caso dele, a pessoa se submeter a um processo de coaching, tá? Que ele tenha uma organização, e a partir dessa organização que ele possa fazer o seu planejamento. E desse planejamento, a minha primeira sugestão que eu dei naquele vídeo era que o sujeito ele se dedicasse à realização de provas anteriores do exame da ordem. Então hoje, por exemplo, nós estamos no 18º exame, na segunda fase do 18º exame. Se nós estamos na segunda fase do 18º exame, nós podemos fazer, quem está estudando para o 19º, já pode começar a fazer primeiro a prova do 18º, depois a prova do 17º, depois a prova do 16º, depois do 15º, 14º, e por aí vai, decrescendo até o primeiro, tá? É importante que você treine, tá? Independente de você ter tempo ou não, é importante que você treine. Se você não tem tempo, você vai criar esse tempo, porque hoje o debate é esse: eu não tenho tempo para estudar. Essa é a primeira desculpa que as pessoas dão. Eu também não tinha tempo para estudar, mas estudei e passei no exame da OAB. Como é que eu fiz? Eu chegava, vou contar agora a minha história para você. Eu saía às 6 horas da manhã de casa para chegar 8 na faculdade,
E chegava aqui em casa 11 horas da noite. 11 horas da noite. E 11h30 da noite eu ia estudar para a prova. Aí eu estudava de 11h30 até 1 da manhã, para poder dormir e acordar no dia seguinte às 6. Então eu só tinha aí 1h30 de estudo aqui em casa para estudar. Eu estou gravando esse vídeo em casa. Aqui em casa para estudar. Então, quer dizer, eu me organizei. Eu tentei aproveitar o meu tempo da melhor forma possível e consegui. Você também consegue, cara. Você é capacitado. Mas claro que eu não estudei só em casa. Enquanto eu estava na rua, nos intervalos, no intervalo do trabalho para a faculdade, que eu estagiava, saía do estágio para a faculdade. Eu estudava de manhã, para você ter uma ideia, na faculdade. Depois eu ia para o meu estágio. E depois do estágio, eu ia de novo para a faculdade e depois eu vinha para casa. Entendeu? Às vezes eu fazia 3 matérias em um dia, para você ter uma ideia. Como é que eu fiz isso? Como é que eu me organizei? Eu me dediquei, eu, eu estudava antecipadamente a matéria que ia ser dada em sala de aula. Eu lia a lei nas horas que eu tinha livres. Por exemplo, do meu estágio para a hora da aula, às vezes eu tinha aí 1 hora, 2 horas antes de começar a aula. Algumas aulas minhas começavam lá 8 horas da noite. Alguns dias eu tinha uma tranquilidade de ter uma aula 8 horas da noite. Então, como eu saía do estágio às 6, eu aproveitava de 6h30 às 8 da noite, antes de começar a aula, eu estudava para a prova. É esse espírito que você tem que ter na sua preparação para a prova da OAB, tá? Quando você faz essa organização, você consegue, você se supera. Aí você tem que se conhecer. Por isso que eu falei no vídeo anterior que você precisa ter o seu autoconhecimento. E quando você tem esse autoconhecimento, se você tem a disponibilidade, o que você vai fazer? Qual é a sua primeira medida que você vai tomar? O treino. O treino é importante, o treino é fundamental para a aprovação. E quando você faz esse treino de modo eficiente, melhor ainda. Então, nós trabalhamos primeiro com uma hipótese em que o sujeito tinha 14 horas por dia para estudar. Essa é a primeira hipótese. Depois nós vamos tratar um outro exemplo mais grave, vamos dizer assim, quando o cara só tem 3 horas, se o cara só tem 1 hora, só tem 1h30 para estudar, né? Porque ele passa o dia inteiro trabalhando, ele precisa acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, para pegar o trânsito, para chegar 2 horas de engarrafamento para chegar no seu trabalho ou na sua faculdade, passar o dia inteiro trabalhando, entendeu? Essa é a realidade de muitos. Muitos vão chegar 9 horas no seu escritório, 9h30, vão ficar até às 18 horas também. Então, nesse tempo, né, sendo que ele leva 2 horas para chegar lá, então ele sai 7h30 da sua casa, às vezes 3 horas para chegar no seu destino, de tanto engarrafamento que tem aí nas cidades, nos grandes centros, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. É assim que funciona, né, meu amigo? Muita gente, você vai estar se identificando aí, muita gente está se identificando com isso agora. Eu sei o que é isso, ficar 2 horas no trânsito, de manhã cedo. Então, é grave isso, né, cara? É grave. É um problema grave. Mas nesse momento que você está no trânsito, para esse caso, como é que você faz? Você aproveita que você está no trânsito, se você não está dirigindo, às vezes é o caso da maioria, se você não está dirigindo o carro, aproveite para ler. Está parado no engarrafamento, aproveita para ler. Leva um livro para ler, leva a lei para ler. Né? Se você tiver geralmente é bom você levar um código assim grande, entendeu? Ou médio, daqueles da revista dos tribunais. Pega ele e começa a ler aquele código. Um dia você lê o Código Civil, outro dia você lê a Constituição. É sempre bom você ir alternando as leis. Senão, em um dia de estudo, você precisa pegar várias leis. É mais eficiente, já está comprovado isso, você pegar várias leis num dia só, entendeu? Você vai tende a ter maior eficiência, melhor resultado na sua prova. Porque você não vai procrastinar, você evita a procrastinação. Quando você lê só um código, você tende a procrastinar. Às vezes você tem que ler uma lei específica. É um caso lá, por exemplo, a lei de drogas. Né? Tem gente que demora a ler a lei de drogas, ou alguma outra lei especial, ou então um conjunto de leis especiais no Código Penal, ou lá no Código Penal da RT e tal, naquele código de papel.
Às vezes você está com ele ali, você alterna, Código Penal, Lei Especial, Código de Processo Penal, entendeu? Mas, como eu havia dito para você no vídeo anterior, o mais importante é que você lê a Constituição. Primeira coisa que você vai ler é a Constituição. A Constituição é a base. E você sabe que a Constituição vai te dar mais pontos. E na realização das provas, você precisa se organizar na realização das provas do seguinte modo. Primeiro, você vai, no caso você ter 14 horas, é o primeiro exemplo que eu dei, que nós estamos continuando aqui. Você tem 14 horas por dia para estudar. Você vai dedicar 6 horas a realizar a prova. Como é que você vai se dedicar essas 6 horas realizando a prova? 3 horas ou 4 horas. Você faz a prova, isso aí vai depender de cada um, da capacidade de cada um. O ideal é que você faça em 3, mas se você não conseguir, faça em 4, para depois fazer em 3. E depois que você sobrar aí 2 horinhas, 3 horinhas, você tira 2 horinhas, 3 horinhas só para corrigir a prova, para analisar os seus erros. Isso é importante. Mais importante do que fazer a prova é você analisar os seus erros. Porque você analisando os seus erros, você já sabe o que você precisa complementar. Aí nessa tarde, no caso de você ter às 14 horas, nessa tarde que você vai ter, se você já fez isso de manhã, que é o que eu sugiro, nessa tarde que você vai ter da realização da prova, você vai estudar os temas que você viu que tinha dificuldade, entendeu? E revisar alguns temas que você está dominando, que às vezes você pode esquecer, você não pode esquecer, né? Mas pode acontecer de esquecer. Então, você precisa estar sempre revisando. Por isso que é importante você fazer a técnica de resumir o seu material. Quando você resume o que você leu, né? Mas o resumo, ele não pode ser muito extenso. A gente faz resumo transcrevendo, não é transcrição, é resumo. Entendeu? É você pegar, após você ler uma página, seja do que for, seja de uma lei, seja de um livro, seja de um artigo que você eventualmente tenha lido para pesquisar, você precisa escrever a ideia central do texto, para que você tenha isso guardado. Você só vai armazenar quando você escrever a ideia central, porque isso aí significa que você entendeu o que você leu. Não adianta só você ler, você precisa ler e entender o que você está lendo. Por isso que muitos alunos também não conseguem passar na prova, porque lê sem entender, entendeu? Não lê, né? Não lê, ele finge que lê, entendeu? Tem que ler compreendendo. Se não compreendeu, volta, entendeu? Os cientistas dizem que a repetição é importante. Eles dizem que para você gravar de uma vez por todas uma determinada matéria, você leva aí 5 vezes. Você precisa repetir 5 vezes para você obter esse êxito, tá? É uma dica interessante. É um parâmetro interessante. Mas nem sempre você vai poder fazer 5 vezes. Você vai poder fazer 3, né? Nem sempre você vai ter tempo. Nem sempre você vai ter 14 horas por dia para estudar. A gente tem poucas horas, que é o caso que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Mas vamos lá. Você está aqui, começou, fez a sua provinha de manhã. Aí olhou os seus erros. À tarde você vai corrigir os seus erros. E à noite você vai ler a lei. Você vai precisar todos os dias de fazer 2 coisas. Ler a lei, tá? Eu sugiro que você leia a Constituição e uma outra lei, de qualquer outra matéria. Aí você vai alternando as matérias, entendeu? Por exemplo, hoje você vai ler a Constituição, hoje de manhã você vai ler a Constituição, depois você vai ler o Código de Processo Civil, depois você vai ler o Código Civil. Amanhã, o que você vai fazer? O seu planejamento que você já fez aí, você tem 14 horas para estudar. Você vai ler o Código Civil, perdão, o Código Civil pode ser o Código de Processo Civil e a Constituição? Não. Você vai ler a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Aí depois, e uma lei especial. Aí você escolhe, fica a sua escolha. Ou então você lê só lei especial, a Constituição e lei especial. Uma dica para você importante é que você nunca deixe de ler a Constituição. Leia a Constituição todos os dias, entendeu? Mas na Constituição, você pega um tempo pequeno do seu dia para ler a Constituição. Por exemplo, se você tem 5 horas para ler a Constituição, você lê uma, entendeu? E nas outras horas você lê as outras matérias, as outras leis das outras matérias, as leis especiais, por exemplo, Código Penal, as leis especiais. Se você tem pouco tempo, eu vou te dizer como é que tu vai fazer isso, tá bom? Eu vou te passar isso daqui a pouco.
Vamos lá, continuando. E aí você vai fazer o seu segundo passo. Depois que você vai ler a Constituição, tenta, e a legislação, tenta fazer um resuminho dessa leitura, entendeu? E você tendo mais tempo também, nesse caso de ter 14 horas por dia para estudar, ou 12, né, um quantitativo de horas significativo, o que você faz? Você pega a matéria que você vai fazer na segunda fase. Eu acho importante, não, ainda na primeira fase, você fazer uma preparação inicial para a sua segunda fase. Então, por exemplo, se você vai fazer a matéria de direito tributário, todos os dias você tira aí, ó, se você tem tempo, 2 horinhas para você ler o Código Tributário Nacional, ler a Lei de Execução Fiscal. Um dia você lê o Código, outro dia você lê a lei, mas todos os dias isso. Todo o Código, a lei. Depois você a lei de execução fiscal, as outras leis também que tem. Tem outras leis para você ler também na matéria tributária. Não é muito não, mas é importante que você leia. Mas se você ler a Constituição e o Código Tributário, já é um grande passo. Mas além disso, procure ler uma doutrina, escolha uma doutrina para você ler nesse ínterim da sua realização do exame da ordem, porque você vai estar se preparando com antecedência. Um dos grandes segredos da aprovação é você se preparar com antecedência. É você não deixar para depois o que você pode fazer hoje. Evitar a procrastinação. Quando você evita a procrastinação assim, a tendência é que você tenha sucesso. Tá? E isso, meu amigo, não é só na prova da OAB, é em qualquer coisa da vida. Quando você corta a procrastinação, você tende a ter sucesso. Então, a dica de hoje também é nesse sentido, que você pegue essa dica aqui, que eu não vejo ninguém dar essa dica, mas eu acho ela importante, porque eu fiz isso na minha situação. Mesmo tendo pouco tempo para estudar, eu tirava 15 minutos, cara, agora eu vou ajudar quem tem pouco tempo, vou mostrar agora para quem tem pouco tempo. Eu tirava 15 minutos por dia para estudar para minha segunda fase. 5 minutos eu lia o Código Tributário, 5 minutos eu lia a Constituição, 5 minutos eu lia uma parte da matéria. Ah, mas são só 5 minutos? É, meu amigo, são só 5 minutos. Mas em uma semana isso dá quanto? Entendeu? Em um mês isso dá quanto? É muito tempo. Se você for contabilizar cada dia, se você tem pouco tempo, 5 minutos é ouro, cara. 5 minutos vale ouro. Então, se você tem 5 minutinhos, aproveite 5 minutinhos. Se você tem 30 minutos, dê os 30 minutos. E aí você vai organizando. Isso, cara, vai te ajudar a você acelerar, você vai se concentrar mais. Você vai dar mais valor ao tempo que você tem. Entendeu? Essa que é a grande sacada de hoje. Entendeu? Você saber aproveitar o seu tempo desse modo. Saber o valor que o tempo tem para você. O tempo vale ouro, meu amigo. Então, já dizem aí, ó, tempo é dinheiro, mas é muito mais do que dinheiro. Tempo é sucesso, tempo é conquista, tempo é oportunidade. Para mim, tempo não é dinheiro, tempo é oportunidade. Tá bom? Vamos lá agora para você que tem pouco tempo. Como é que você vai fazer? E agora? Só tenho 3 horas para estudar. Como é que eu vou fazer isso tudo que o cara que tem 14 horas fez? Então você tem uma estratégia, tá? No caso da prova, você vai fazer assim. Hoje você hoje você vai fazer a prova do 18º exame. Vamos supor que hoje de manhã você quer fazer a prova do 18º exame. Muito bem. Você tem lá 80 questões para fazer. Muito bem. Então hoje você faz só 20. Só tem 1 hora para estudar. Então você faz só 20. Amanhã você faz mais 20. Mas aí você tem que fazer cronometrando, cara. Você tem que botar o relógio do teu lado e evitar parar mesmo de fazer a prova, como se estivesse fazendo a prova. Se você fizer isso em 1 hora, cara, você vai estar produzindo. Eu te garanto que você, com pouco tempo de estudo, a tua produtividade vai ser boa. Entendeu? E tende a ser boa. E você, fazendo isso, tomando essa medida, estudando 1 hora por dia, no caso de você ter pouco tempo, ou 1 hora e meia, isso aí vai depender de cada caso. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é um contexto. Tá? Eu tô dando só um exemplo. Um exemplo contraponto, né? Uma outra situação, uma situação oposta
a primeira que eu falei aqui. Nesse caso de você ter pouco tempo, você precisa primeiro fazer a mesma estratégia que eu te falei para o cara de 14, que tem 14 horas para estudar. Como é que você fez isso? Você aproveitou o seu tempo, 1 hora para fazer a prova. Aí na próxima hora você tem 3 horas para estudar. Na próxima hora você vai corrigir o que você fez na sua prova. Você vai aproveitar essa 1 hora para corrigir. Ah, mas não vai dar tempo de corrigir tudo. Tudo bem. Você vai corrigir, vai continuar no dia seguinte. Vai continuar fazendo e continuar no dia seguinte. Por isso que você precisa fazer o quê? Qual é o gatilho? Qual é a grande sacada para você colocar isso em prática? É você pegar uma folha ou no seu próprio computador, fazer assim, ó, controle de estudo. Anota aí, ó, controle de estudo. Quando você faz o controle de estudo, você tem uma estatística do que você fez. Você tem em concreto o que você realizou. Entendeu? Isso é até bom para a sua própria cobrança, para a sua própria disciplina. Entendeu? Quando você é organizado, você vai ser vencedor. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você veio para vencer. Quem é organizado vence. Então você pega essa 1 horinha, estuda. Depois dessa 1 horinha, ah, mas eu não consegui rever toda a matéria. Amanhã você vai começar de onde você parou. E hoje, se hoje você parou na questão 20, amanhã você vai começar na 21 no seu simulado. Se você parou na questão 15, vamos supor, na sua correção, amanhã você vai começar na questão 15. E assim você vai caminhando. Geralmente, cara, quando a pessoa tem pouco tempo assim, geralmente ela tem um sábado, ela tem um domingo o dia inteiro. Aí é nesse dia que você vai sanear esses problemas. Entendeu? Na sua organização, seja você tendo 14 horas, seja você tendo 3, 2 para estudar por dia, você precisa ter na sua consciência o seguinte: você tem que tirar um dia para fazer o que eu chamo de saneamento. Saneamento do conhecimento, saneamento da matéria. No caso do cara que tem 14 horas por dia para estudar, ele já pode até tirar esse dia para fazer uma revisão. Esse cara que não tem tempo para estudar, mas tem uma quantidade de horas maior num determinado dia, por exemplo, no domingo, aí, meu amigo, no domingo tu resolve esse déficit, entendeu? Tu compensa isso, mas sempre dividindo, entendeu? Vamos supor que você tem 3 horas para estudar por dia e que você tem 7 no domingo, 8 no domingo, 10 no domingo. Aí no domingo você se dedica 4 horas para fazer a prova, ou 3 horas, se você já estiver num nível mais avançado. Aí você faz a prova e no resto do dia você vai corrigindo a prova, entendeu? E é importante que você que tem pouco tempo, tire, como eu havia dito antes, 15 minutinhos de cada matéria para ler a lei. Leia, por exemplo, se você tem 3 horas de estudo, tire 1 hora para ler a lei. Em 15 minutos você lê uma lei, em 15 minutos você lê outra lei, em 15 minutos você lê outra lei, em 15 minutos você lê outra lei. Alterne as leis. Tá? Mesmo que você não tenha terminado de ler a lei que você estava lendo, você pare, escreva lá no seu controle de estudo, que eu já te falei para você ter, entendeu? Escreva lá no seu controle. Parei no artigo 20, no artigo 35, no artigo 40 da lei tal. Aí você escreve a lei, o artigo 20, o artigo 30, tá? Aí no dia seguinte você volta de onde você parou, entendeu? E procura mentalizar, você tem pouco tempo. Então procura cada leitura mentalizar, ó, será que eu entendi realmente isso aqui? Pá, não é se perguntar isso, mas você vai se questionar intrinsecamente isso, tá? De modo que você vai se esforçar para lembrar o que você leu. Entendeu? Você precisa se cobrar nesse sentido, tá? E você lembrar o que você leu anteriormente, que você tenha resultado. Bom, por hoje nós já chegamos aqui no nosso limite do vídeo de tempo, porque eu quero facilitar a vida do meu aluno. Eu quero que o meu amigo que está recebendo isso, nem sempre ele vai poder ver isso no seu próprio computador, ele está vendo no seu próprio telefone, ele está vendo no ônibus, está vendo na hora do almoço. Então, para facilitar a vida dele, e para que esse conhecimento chegue ao máximo de um número de pessoas, eu quero que esse vídeo impacte o máximo de pessoas possível, que o máximo de pessoas que vão fazer essa prova sejam ajudados,
Então, o que você faz com esse vídeo? Compartilha ele, leve ele a quem precisa. Seu amigo tá numa situação dessa, seja de poucas horas, leve o vídeo para ele, compartilha, manda por e-mail, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal no YouTube, tá bom? Aqui em cima, né, tem a inscrição, se inscreva. Não deixe de se inscrever no canal, entendeu? Não deixe de curtir a minha página. Todos os endereços estão aqui embaixo, tá bom? As minhas redes sociais. Se você ainda não se cadastrou na minha lista de e-mails, se cadastre. professorjoãovictor@gmail.com. Manda um e-mail para mim que eu vou te cadastrar na minha lista. E aí você vai receber a minha newsletter, tá bom? E os e-mails com informação bacana para você, tá bom? Para fazer a prova da OAB e que tem interesse também na matéria tributária. Eu vou também mandar muitas informações na matéria tributária, tá ok? Um grande abraço. Ainda vamos dar continuidade nisso no próximo vídeo, no vídeo 3. Bom, que vocês tenham êxito. Eu espero poder estar ajudando. Os nossos amigos estão se preparando aí para a prova, tá bom? Que vocês possam colher, compartilhar e chegar aonde vocês quiserem, tá bom? Traçando metas de modo eficiente. É um grande prazer estar fazendo esse trabalho de compartilhamento. Eu entendo que eu preciso deixar um legado para a sociedade. E o meu legado é esse: ajudar os nossos amigos que vão fazer a prova do OAB, que também queiram aprender direito tributário, queiram saber os seus direitos e seus deveres na matéria tributária, queiram se aprimorar na matéria tributária, tá bom? É um prazer estar aqui no YouTube, estar aqui na internet compartilhando conhecimento gratuito com vocês, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.